Olá, eu sou Luciana Ramos. Não sei se é a sua primeira vez aqui no canal Sementes, Raízes e Frutos. Eu disponibilizo aqui estudos bíblicos, dicas de leitura, reflexões do texto bíblico, então depois exploro o canal. Se você já me acompanha, eu andei meio sumida, né, daqui, produzindo lá o podcast, tem o mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos. Você encontra no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Bom, por que que eu demorei para aparecer, né? Eu queria produzir alguma coisa aqui no canal diferente do que eu estava produzindo no podcast. Porque nas parábolas de Lucas eu colocava o conteúdo, né, no podcast, vinha aqui no YouTube também, disponibilizava o conteúdo. Só que eu queria fazer diferente. Para mim seria muito mais fácil pegar o mesmo conteúdo e trabalhar nos dois meios. Mas eu quis, né, olha só, oferecer dois conteúdos preciosos para você. E é assim que as coisas, né, são. A gente vai orando, pensando, buscando e lendo, e o que que eu trago, o que que eu separo, e aí eu cheguei em Oséias, né? E, de certa forma, Oséias conversa com o Sermão do Monte, com certeza. Eu não vou me propor a ficar fazendo as pontes, mas elas vão aparecer naturalmente, porque se o Sermão do Monte fala do caráter cristão, se o Sermão do Monte fala sobre o que é o amor, e lá nós somos chamados a amar o inimigo, em Oséias a gente vai ver a mesma coisa. Só que quando você se acostuma a fazer podcast, é muito mais fácil. Entendam fácil, né? Tem a mesma demanda de estudo, tem a mesma preparação, prepara roteiro, né? Faz ali o material, só que você grava lá, né, o seu áudiozinho. Aqui não, aqui você tem que vir, mostrar o rosto, nem sempre você está afim né, de mostrar a sua imagem, porque a gente precisa de uma, né, de uma configuração aqui mínima. E antes, engraçado, nos meus primeiros vídeos eu não me importava com isso, não. Mas a gente vai andando aí nesse meio, né? Eu fico, ai caramba, a minha produção é tão assim simples. Mas, enfim, a despeito disso, eu te garanto que o conteúdo é muito bem preparado. Eu sei que o lugar da comunicação da imagem, no tempo que a gente vive, é central. Pela forma que eu me comunico, talvez você não esteja mais vendo esse vídeo, né? Mas eu vou seguir com esse conteúdo, como você que já me acompanha aí, eu tenho 321, se eu não me engano, seguidores, é, dos quais eu sou muito grata por essa companhia. E você sabe, quem acompanha, quem assiste, eu preparo com todo zelo, né? E um dos comentários que eu separei para usar de base para esse estudo, o título, né, do comentário é Ame Quem Não Ama. Esse título já chama bastante atenção, né? A gente vai ver ali uma coisa que eu tenho aprendido com C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores, é que nossos amores precisam ser santificados. Nós não sabemos amar, muito menos amar o inimigo. Isso é obra sobrenatural, isso é o caráter de Cristo sendo formado em nós. E a gente percebe naquele drama de Oséias, né? Como a solução desse problema é difícil. Naquele casamento cheio de traições e tensões, a solução não é simples. A solução passa pela cruz de Cristo. E é sobre enxergar essas coisas no texto, né? O Bom, texto Deus demonstra a Oséias, né, na forma que seria possível para ele experimentar a sua posição. Olha o que Oséias 1:2 diz: Vá, case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Isso é Oséias 1:2. Deus está falando, foi isso que eu fiz quando me associei a vocês. Essa mulher descrita no texto, ela está totalmente perdida. Ela não sabe reconhecer o verdadeiro amor. É movida por interesse, torna-se escrava. Um filho parece que é de Oséia, outros dois não. A situação dessa mulher é muito parecida com a do filho pródigo, mas com uma diferença. Ela não faz nenhum movimento de retomada. Deus manda que Oséias vá até ela
e a resgate, né? Ele ouve de Deus: vá até a sua esposa, né? E ame-a outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Então, essa história é cheia de dor, humilhação, exposição, custo. Os 3 primeiros capítulos mostram esse triângulo tosco na vida desse homem, né, e dessa mulher, mas pior é a condição do povo em relação a Deus. Sua situação religiosa, né, na dimensão religiosa, esse povo traiu a aliança de Deus através da idolatria, adorando outros deuses. Na esfera política, corrupção, opressão, intrigas. Na moral, depravação, violência, e ainda assim Deus não desiste desse povo. Há muita doçura no texto, mas também há muita dureza, e por isso eu trouxe para nossa lembrança o Salmo 85:10, que diz: o amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Por que eu trouxe esse versículo? Porque a misericórdia ela não acontece às custas da verdade nem da justiça. É um casamento desigual, cheio de conflitos e traições, como eu já mencionei. Qual a solução? Qual é o caminho de restauração para uma situação dessas? Bom, essa é a mensagem de Oséias, né? O relacionamento de Israel com o Senhor, a aliança de Deus com o seu povo é permeada de amor. A graça de Deus tornou Israel especial para Yahvé, um relacionamento ameaçado pela falta de memória desse povo, que chega ao fundo do poço, rebeldes. Claro que a gente vai perceber, vai se identificar com esse texto, tudo isso vai apontar para um sofrimento próximo de invasão e de exílio, mas com a esperança sempre sendo renovada através do texto. Bom, como isso é uma introdução, eu vou dar um panorama, né, do livro. Durante, né, os capítulos a gente vai retomar sempre esses aspectos, mas aqui, para a introdução, é importante dizer que Oséias viveu e pregou durante o reinado do segundo rei Jeroboão. A gente tem Jeroboão primeiro e segundo, então Oséias é durante o segundo, né? Essa história você acompanha em 2 Reis, capítulo 14, você encontra lá. O que Jeroboão representou para Israel? Ele foi um rei que trouxe muita prosperidade. No tempo dele, as fronteiras, né, o reino tomou uma dimensão próxima daquilo que foi com Davi e Salomão. Lembrando que nós já estamos aqui na fase dos reinos divididos, né? Reino do Norte, Reino do Sul, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Mas essa riqueza, essa prosperidade, ela trouxe muita desigualdade. Essa injustiça social foi denunciada por Amós, né? A gente sabe que no Reino do Norte a gente vê Elias, Eliseu falando para o norte. A gente, né, um pouco antes de Oséias, Amós. E a configuração do norte é uma configuração assim. Esse rei trouxe prosperidade, mas trouxe injustiça social, né, desigualdade. Os profetas denunciaram isso, e politicamente os reis não tomaram ali, né, o seu lugar numa sucessão, digamos assim, legítima, no sentido de filho assumindo o trono do pai. Não foi assim. Era usurpação. Depois de Jeroboão, nós temos 25 anos. Durante 25 anos reinaram 6 reis. Dos 6, 4 foram mortos, para que o outro viesse e usurpasse o poder. 4 foram mortos, né? Um tornou-se prisioneiro político e apenas um foi sucedido por seu filho. E 3 décadas depois da sua morte, a Assíria vem, invade o Reino do Norte e o destrói, né? Bom, a gente sabe pouco sobre Oséias, a gente sabe o nome do seu pai, como aparece aqui, da sua esposa, dos seus filhos, né? A pregação dele trata dessa quebra de aliança, por isso que é assunto tão importante. Algumas vezes ele chama Israel de Efraim, porque Efraim é a principal
tribo do Reino do Norte, né, a maior, então a mais importante. Como eu já disse, né, ele veio logo depois. Oséias profetizou no norte, né? Miqueias e Isaías profetizaram no sul. Todos eles vieram depois de Amós, e 100 anos depois o profeta Jeremias é considerado um herdeiro nesse mesmo ministério profético, né? Significado profético que Oséias. O que Oséias foi para o norte, Jeremias depois então foi para o sul. Como interpretar esse casamento? Bom, a gente tem a opção, né? O que se apresenta para a gente como meio de interpretação ou é o alegórico ou é o real. A Bíblia de Genebra, por exemplo, fala que se esse casamento é real, a mensagem é muito vívida. Já Lutero vai dizer que é uma analogia espiritual, né? Nomes vergonhosos são usados, né? A esposa é uma prostituta, nós vamos ver o significado do nome dos filhos, aquilo tudo, como um sinal, né, do que Deus queria falar com o povo, assim como ele fez com o profeta Jeremias em diversas situações, né? Ele não acredita que Deus ordenaria um profeta praticar prostituição. Bom, qualquer que seja a forma da gente interpretar o casamento, esse é o elemento mais importante aqui do texto, né? Aquilo que as visões de Isaías, Jeremias, Ezequiel foram para o seu chamado, né? Isaías tem a visão do trono de Deus, Ezequiel tem essa visão também, Jeremias, Deus vem e fala com ele. O casamento foi para Oséias. E a gente percebe nesses outros profetas uma rejeição ao chamado, né? Isaías fala, mas eu tenho lábios impuros, e Jeremias fala, eu não sei falar. Todos se assustam com a visão e com o chamado. Oséias parece que já era um profeta, porque apesar do chamado dele ser duríssimo, ele não resiste, né? O casamento, então, é esse símbolo forte da relação de Deus com o seu povo. Deus é um marido amoroso para o seu povo, proveu tudo que precisavam, né? Mas Israel era uma esposa adúltera, buscou em outros deuses o que jamais poderia encontrar. E pior, atribuiu a eles a provisão que Deus havia dado a Israel, né? A aliança, então, tanto é a base do julgamento, eles quebraram, eles romperam essa aliança, eles não responderam de forma adequada a essa aliança, como também é a fonte da misericórdia de Deus. Deus quer redimir seu povo, curá-lo desse coração dividido, por isso que eu falei lá no início que não é coisa fácil, passa pela cruz de Cristo essa restauração. É um casamento excepcional, inimaginável, né? Esse casamento cheio de traições e de tensões vai ser restaurado, né? E vai se tornar, então, para essa esperança, um relacionamento firme, sólido e feliz, né? Bom, Oséias, ele demonstra uma compreensão profunda da natureza, do conteúdo e da linguagem do culto. Por isso ele aponta os erros, né? Ele condena os sacrifícios, ele rejeita os meios de revelação, ele denuncia os líderes, ele condena a selvageria de sacrificar crianças. Então, tanto o profeta quanto o povo, eles tinham bases para julgar esse culto, né? Então, não há inocência aqui. Eles tinham como julgar que esse culto que eles estavam oferecendo estava errado, né? E Oséias revela, então, esse conhecimento histórico, né, da relação de Israel com o seu povo. Ele passa pela história diversas vezes, trazendo a memória, né, esse povo aqui sofre de falta de memória, dessa relação. E de onde vem esse conhecimento de Oséias? A gente não sabe, né? Um comentarista fala que ele pode ter recebido, né, da família, uma devoção familiar, ou ter sido mesmo treinado, né, em profecia. A gente sabe que havia escola de profetas, né? Bom, a ordem certamente o transformou. Ele lançou nova luz, né, sobre o que ele já sabia, deu novo significado, releu a aliança em termos de uma linguagem familiar, de um relacionamento íntimo, né? Então, Yahvé é um marido angustiado, mas constante, é um pai ofendido, mas fiel.
Então ele adiciona a graça divina ao vocabulário de intimidade conjugal. Deus não é Baal, Deus é o verdadeiro amor. Desculpa, Deus é o verdadeiro amante, fonte do verdadeiro amor. É isso que eu queria dizer. A palavra de julgamento é regular, né, na acusação, tanto de pecado e anúncio do juízo, e toma diferentes formas, a gente vai ver isso durante o estudo. As palavras de salvação também ocorrem em pontos decisivos do livro e aparecem como pensamentos de Yahvé ou pensamentos de Oséias, né, a respeito do que Deus revelava. Ele usou de provérbios para sintetizar ou ressaltar sua mensagem. A gente tem alertas de batalha, toque de trombeta, exortação ao arrependimento, proibições, canções como nos moldes dos Cânticos dos Cânticos, ais de juízo de Deus, né? Discursos, perguntas retóricas, poesia, a queixa de Deus a respeito do seu povo, enfim, é sobre isso o texto. A adoração, a gente precisa olhar agora para isso, é o centro da vida do povo, né? A singularidade revelada de Deus mostra, né, tornava a idolatria coisa totalmente proibida. É essa corrupção do coração que o texto revela. É isso que o profeta vai ampliar. Toda a vida está debaixo da autoridade de Deus. E aqui no livro, ele fala muito a respeito da fertilidade. Deus é o provedor, é a fonte de tudo que sustenta a vida. E a gente vai ver na figura dessa mulher ela correndo atrás de outras fontes de sustento, né? Quanto à política interna dessa nação, os sacerdotes conspiravam contra a monarquia, o povo se voltou contra a monarquia. Ele diz, né, vocês trocam de rei como trocam de roupa. Por outro lado, os reis patrocinavam uma religião adúltera. Esse era o clima, gente, né? Os reis não tinham justiça, não tinham compaixão. Ele denuncia uma intimidade excessiva com os outros povos, ou uma intimidade excessiva, ou um medo, né, desmedido, e isso revela uma tentação e um juízo. O tema central é o amor da aliança, o compromisso de viver esse vínculo, os termos desse vínculo, que envolvem fidelidade, confiança na misericórdia, compaixão. E uma nota muito importante para a gente fazer, quando a gente vai entrar num texto como esse, que é muito forte. É claro que existe aqui no texto, né, o contexto histórico, né? Esse texto está inserido num tempo, então a gente vai ver aspectos patriarcais aqui dessa época, mas a gente precisa entender que Gomer não representa as mulheres de Israel, mas a nação, ambos os sexos, a nação de Israel. Os homens, em seu papel de liderança, eles vão ser diretamente acusados. Ela personifica a queda. Assim, como essa esposa é uma figura feminina, né? Porque a nação é essa figura feminina, nós também temos o filho como uma figura masculina, sendo repreendido também. Então é importante a gente fazer essa distinção. Tanto a esposa como o filho são acusados de infidelidade. O casamento aqui desses dois não tem propósito de ensinar nada sobre casamento, mas trazer para a relação mais íntima, conhecida por nós, um meio de revelar como Deus nos trata. É ir de meu Senhor a meu marido. É sobre transcender qualquer estrutura e ouvir, vai, ama outra vez, perdoe, reconcilie-se. É sobre isso, né? No texto de Oséias a gente vê também muitos motivos para o julgamento de Deus nas passagens, mas não aparece nenhuma explicação a respeito da sua misericórdia. O julgamento de Deus requer uma razão, sua compaixão não. A profundidade daquilo que Deus sente não pode ser separada daquilo que Ele é. Então a intensidade das suas queixas está diretamente relacionada à majestade daquele que se queixa. Um pastor não seria capaz de sentir uma dor assim por uma de suas ovelhas. Juiz algum por seus réus. Rei algum
por seus súditos, mas cônjuges e pais conhecem dores especiais. Só quando Jesus chora, né, lamenta por Jerusalém, suporta a traição de um discípulo e se queixa do abandono do pai, é que nós vemos um quadro claro da majestade ferida. É sobre isso o texto de Oséias. Gente, eu queria ter feito uma introdução mais rápida, mas eu pretendo seguir com episódios menores, né? E percorrer esse texto aí maravilhoso, 14 capítulos, então vai ser longo. E como eu disse no início, eu não sei a frequência, mas eu tenho certeza que é um texto que vai abençoar a nossa vida. Tenho certeza que a gente acompanha, você acompanhando daí, eu daqui sou a primeira a ser abençoada por estudar essas coisas. Vai trazer muita reflexão, porque fala dessa dureza do nosso coração corrompido, como Deus nos tirou dessa situação e nos aliançou. Eu gostei muito dessa frase que veio do comentário, né? É sair do meu Senhor para o meu marido. É um outro tipo de relação. Fica firme aí, acompanha, tá bom? E até o próximo episódio.